Boa noite, irmãos. Hoje é dia 30 de março de 2025 e nós estamos aqui reunidos para falar do amor de Jesus. Eu queria refletir um texto com vocês, mas antes de falar desse texto, eu queria falar que o Evangelho de Jesus e os ensinamentos de Jesus, quando ele esteve aqui na Terra, podem se resumir numa palavra: amor. Né? Eu imagino, irmãos, que Jesus ele era uma pessoa assim, tão amorosa, que acho que os olhos dele devia transmitir esse amor. Né? Às vezes eu fico pensando, né, o quanto as pessoas daquele tempo foram agraciadas de conviverem com Jesus, e o único problema é que elas não estavam conscientes que elas estavam convivendo com o Filho de Deus, né? E muitos não valorizavam isso, aliás, poucos valorizavam. Mas, além de Jesus transmitir o amor, ele estimulava as pessoas também a se amarem. Que os mandamentos que Jeová tinha dado, né, para o povo, que a Igreja Católica fala que é 10 mandamentos, mas na verdade são centenas, são mais de 600 mandamentos e estatutos, né, que não é só não cobiçar a mulher do próximo, não roubar, não matar, não é só isso, irmãos. São muitos outros mandamentos, né? Sobre costumes, sobre festas, sobre como se portar, sobre como tratar com o cadáver, tratar com pessoas que estão menstruadas, tratar com pessoas leprosas, tudo isso está nos mandamentos. Né? Como se chegar a Deus, como construir o altar, como matar o animal, como tem que ser o animal, o menino que nascer vai sacrificar qual animal, a menina que nascer vai sacrificar tal animal, a mulher vai ficar imunda não sei quantos dias, isso faz tudo parte dos mandamentos, né? Que estão principalmente em Levítico. Né, mas Deuteronômio também repete um monte dessas ordenanças e juízos e mandamentos, né? Aí Jesus chega e fala assim, olha, sabe aquele monte de mandamento? Eu vou falar uma coisa para vocês, eu vou dar um novo mandamento. Você pega todos aqueles mandamentos, põe lá no cantinho que eu vou te falar um outro. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei. Que também uns aos outros os ameis. E nisto todos conhecerão que sois meus discípulos. Então, irmãos, o mundo conhece que nós somos discípulos de Jesus também, quando a gente transborda esse amor. Né? E esse amor, irmãos, é uma coisa que o pastor Hélio fala muito e eu acho que tem muito significado. Amor não é sentimento, o amor é ação. Né? Então, quando você ama uma pessoa, você tem uma postura, você tem uma ação, você tem uma tolerância, você tem um convívio diferente do que quando você não ama. A gente vê vários casais que o casamento não dura muito, né? Principalmente esses casais assim que não são muito cristãos, né? O casamento não dura muito porque não existe tolerância, não existe a ação do amor, né? A ação do amor é tolerância, é fazer muitas vezes o que a gente não quer para agradar o outro. O amor às vezes, a gente sair do nosso conforto e agradar o outro, ou fazer alguma coisa pelo outro. A gente vê, irmãos, um amor que todo mundo conhece,
que é um amor muito próximo do amor de Deus, mas é só uma fração, né? É o amor da mãe, né? A mãe, o filho está com febre, fica a noite toda, às vezes com enfermo, enjoadinho, e a mãe fica lá a noite toda do lado da criança acordada, e ela já não tem mais sono, não tem mais cansaço. Por quê? Porque ela ama aquela criança, ela quer o bem daquela criança, né? E ela demonstra esse amor com atos, né? E, por exemplo, a maior ação que Jesus teve para demonstrar o seu amor para conosco foi ter morrido na cruz, né? E a gente também tem que demonstrar esse amor, né? Se fala assim: amem uns aos outros, para que todos conheçam que vocês são meus discípulos, né? E esse amor como eu disse, é fazer alguma coisa pelo outro, né? Quando Jesus fala assim, o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros assim como eu vos amei. É diferente daquele mandamento que fala, ama o próximo como a ti mesmo. Não, não é o meu próximo como a ti mesmo. Você tem que amar o próximo como Jesus me ama, né? Porque a gente não tem um amor perfeito. Muito pelo contrário, o nosso amor, ele é imperfeito porque muitas vezes ele é interesseiro, ele se magoa, ele se melindra. E o amor de Deus, irmãos, o amor de Deus é um amor perdoador, é um amor incondicional, é um amor que às vezes a gente acaba pisando na bola, mas Deus não nos abandona, né? Então, eu queria que o pastor abrisse em Mateus não, João 14, 21, para a gente ler até o verso 24. Isso, João 14, 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado do meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Então, se você ama Jesus, como eu disse, amor não é sentimento, amor é ação, amor é obra, é fazer alguma coisa, né? Por isso que aqui está dizendo, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Se você ama Jesus, você tem que demonstrar esse amor. Não é falar, eu amo Jesus, eu amo o Senhor. Não, você tem que ter uma ação para demonstrar, inclusive para o mundo, que você ama Jesus. Qual que é essa ação? É guardar os mandamentos de Jesus. E qual o mandamento de Jesus? Que vos ameis uns aos outros, né? O novo mandamento vos dou, o meu mandamento é esse, que vos ameis uns aos outros. Então, o verso 21, repetindo, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado do meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Disse-lhe Judas, não o Iscariotes, Senhor, de onde vem que has de manifestar a nós e não ao mundo? Jesus respondeu e disse-lhes, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que ouviste não é minha, mas do Pai que me enviou. Essa palavra, irmãos, resume a, essa troca que Jesus quis mostrar. Você ama Jesus? Então você guarda os mandamentos dele. Quais são os mandamentos dele? Que vos ameis uns aos outros, assim como o Pai nos ama. Né? Por isso que eu digo, o Evangelho de Jesus, a ponta dele se afunila
nessa palavra, amor, que Deus é amor, né? E esse amor acaba se traduzindo em ações, né? Então, a primeira ação que tem do amor é guardar o mandamento, amar uns aos outros. É uma coisa que aparentemente não é fácil, aparentemente não é fácil, né? Porque, como eu disse, amor envolve muitas coisas, né? Amor envolve muitas coisas. Eu dei o exemplo, né, da mãe que ama seu filho e seu filho fica doente, ela passa a noite toda lá do lado dele. Aí já dá para ver, irmãos, que o amor ele tem um componente sacrificial, né? Ele tem um componente sacrificial. Por isso que lá em Coríntios fala, né, que o amor tudo suporta, né? Então, essa palavra que eu quis deixar com os irmãos hoje, para a gente refletir sobre o amor de Jesus, que Jesus, ele falou muitas vezes sobre isso, né? Então, era uma coisa cara para Jesus que a gente refletisse sobre esse amor entre nós e amar a Jesus a ponto de guardar os mandamentos de Jesus. Amém? Eu queria orar com os irmãos para a gente dar continuidade ao início do culto. Amém? Senhor Jesus, Pai querido, Pai amado, Espírito Santo de Deus, nós estamos aqui, Senhor, reunidos em Teu nome, Pai, para dizer, Senhor Deus, que dependemos de Ti, dependemos do Teu amor, Senhor, dependemos do Teu amor, porque o nosso amor natural, Senhor, é um amor interesseiro, Pai. É um amor que tem condições, Pai. Mas nós queremos, Senhor Deus, repartir o amor incondicional, um amor sem interesse, Pai. Um amor que vem verdadeiramente de Ti, através do Teu Espírito Santo, Senhor. Que os outros possam ver, Senhor, o Teu amor em nós, que nós possamos refletir o Teu amor, Jesus. Senhor, aceite, Senhor, o nosso culto a Ti, Pai. Aceite o nosso louvor, a nossa adoração. Fale, Senhor, conosco através da pregação, da palavra, Senhor Deus, que ela possa produzir frutos, Senhor, em nossos corações. Cura, Senhor Deus, as nossas feridas. Cura, Senhor Deus, o nosso corpo mortal, Senhor, que necessita, Senhor, de uma intervenção Tua, Pai. Cura, Senhor, os nossos sentimentos, Pai, que muitas vezes são machucados por milindres, Pai. Cura, Senhor Deus, os nossos defeitos, que são muitos, Pai. Abençoa, Senhor, cada irmão que está aqui, Senhor, cada família aqui representada, Pai. Aceita, Senhor Deus, nossas vidas, Pai, apesar de nós. Trabalhe, Senhor Deus, pelo Teu Espírito Santo, através do Teu Espírito Santo, trabalhe em nossas vidas, Pai. Nós queremos abrir nosso coração, Pai, para que Tu possas trabalhar em nós, Jesus. Abençoa, Senhor, nossas vidas, abençoe esse culto, Pai. Nos faça, Senhor, verdadeiros cristãos, para que possamos dizer que o Teu nome está crescendo em nós, Pai. Eu agradeço por todas as coisas, em nome de Jesus, Pai. Amém.